Deus. Obrigada. A paz do Senhor. Amém, gente? Graça e paz é a mesma coisa. Amém? Então, hoje nós vamos começar o tema. Eu quero orar com você para que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, revelação. Queridos, só pela revelação, para a gente entender as coisas que Deus quer que a gente faça. Amém? Então, Pai, nós te rendemos graças em nome de Jesus, Senhor. Colocamos-nos diante de Ti com a certeza de que o Senhor mesmo deseja nos encher de entendimento, de sabedoria. Nós te pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito, possa revelar dentro de nós, no nosso coração, Senhor, a Tua vontade para a igreja, a Tua vontade para nós mesmos aqui nesta terra, neste tempo, Pai, nesta cidade. Nós te rendemos graças porque a Tua palavra é a verdade, ela não muda, e nós nos alegramos de viver de acordo com esta palavra. Por isso consagramos nossos ouvidos, declarando que eles são a porta de entrada por onde entra a fé. A Tua palavra diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a respeito da pregação de Cristo. Então nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos também o nosso coração. Desejamos que essa palavra caia em nosso coração, como terra boa que ela é, que Ele é, o nosso coração, para que ela possa frutificar, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro que nós somos diligentes para corrermos e fazermos aquilo que o Senhor espera de nós nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então, nós vamos falar a respeito de nós, amém? Diga: o propósito da igreja é o meu propósito. Porque, queridos, você é a igreja. Eu já quero começar trazendo essa designação, porque hoje nós temos um programa de 4 semanas, duram 4 semanas. Vou falar para você o programa todo, que é para você não perder nenhum, tá? Porque, queridos, uma coisa interessante, a gente precisa pegar o panorama todo, para a gente sair com o entendimento todo. Porque hoje, nós temos a responsabilidade, eu, você e todos os demais que chegarem nas outras sessões, nós temos a responsabilidade, querido, de construir uma declaração do propósito da Igreja do Senhor do Bonfim. A Natália e a Igreja do Senhor do Bonfim ainda não têm o propósito definido. Nós sabemos que estamos aqui para pregar a palavra da fé e o amor, não é assim? Todo mundo já sabe disso. Pelo menos a gente espera que as pessoas saibam, porque a visão do Verbo da Vida é ide, né, que foi a mensagem que Deus deu ao apóstolo Bud: vá para o Brasil e ensine essa palavra para libertar o meu povo. Então, a missão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Mas, apesar dessa visão geral, carregando essa responsabilidade de implantar a visão Verbo da Vida, nós temos um propósito que Deus quer fazer aqui nessa cidade também. Uma coisa específica para a cidade de Senhor do Bonfim. E a gente entendeu que o que quer que Jesus tenha começado a fazer, é a nossa responsabilidade continuar. Porque a igreja é de quem? A igreja é do Senhor Jesus. A visão é dele, né? As palavras que nós pregamos são as palavras dele. As pessoas alcançadas, todas elas são dele. Então nós vamos aprender nesta sessão, nessa primeira etapa, que nós vamos conhecer o que foi que Jesus veio fazer nessa terra. Que foi, na verdade, que ele fez. Então nós vamos discorrer, andar um pouquinho pelas Escrituras. Eu quero que você tenha disposição para verificar alguns versículos. É um culto de ensino, querido. E o culto de ensino, ele é como aquela escola bíblica, onde você precisa mesmo passear pelas Escrituras, abrir as Escrituras, acompanhar os textos. Porque, como disse o pastor, você não vai ficar só com o que te disseram. Você vai verificar se está assim mesmo lá na Bíblia, tá bom? Isso é segurança para nós, é segurança para cada um de nós. Só que, queridos, eu quero que você fique atento, porque, como eu disse, nós temos um panorama inteiro. Nesta primeira sessão, nós vamos conhecer o ministério de Cristo e o nascimento da igreja.
que foi que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra, e depois, quando ele fundou a igreja, que ele subiu aos céus, o que foi que aconteceu. Na próxima quinta-feira, na próxima sessão, nós vamos conhecer as imagens bíblicas que os textos bíblicos falam sobre como é a igreja. Aí tem umas características, a igreja como um prédio, a igreja como um edifício, a igreja como uma lavoura, a igreja como uma noiva, a igreja como isso. Nós vamos entender como é que Cristo espera que a igreja seja. E na terceira sessão, nós vamos ver que a igreja primitiva, o que foi que ela fez em cada lugar, quando ela que se destacou ali, quando ela estava em Bereia, o que foi que ela fez, o que foi que elas não fizeram. Então nós vamos conhecer tudo isso, e na quarta sessão, na última quinta-feira, nós vamos conhecer quais foram os mandamentos que Cristo deu à igreja e qual foi a missão que Cristo também deixou para a igreja fazer. Depois que a gente conhecer esse panorama todo, nós vamos construir juntos uma declaração de propósito da igreja daqui em Senhor do Bonfim. Sabe, uma declaração que você não vai ter dúvida. A igreja de Petrolina tem a declaração de propósito dela, a igreja de Juazeiro tem a declaração do propósito dela, a igreja Verbo da Vida aqui tem o propósito dela também. O que é que nós estamos aqui para fazer? O que é que você, que é membro da igreja do Senhor do Bonfim, tem que fazer? O que é que se espera? Porque nós descobrimos que nem todo mundo sabe qual é o papel da igreja. Nem todo crente sabe qual é o papel da igreja. E então a gente precisa ensinar. É nossa responsabilidade também ensinar. Nós vamos saber exatamente. Porque tem gente que diz: o papel da igreja é dar comida para os pobres. O papel da igreja é cuidar dos bichinhos ali na rua, coitadinhos. O papel da igreja deveria visitar minha casa. Eu acho que esse é o papel da igreja. E a gente muitas vezes vê que o povo se perde. Então qual é o papel fundamental? Qual foi a missão que Cristo nos deu para que a gente não se perca no meio desse processo? Então, depois que nós passarmos por essas 4 sessões, nós vamos construir a declaração da igreja de Senhor do Bonfim, e todo mundo vai falar essa frase. Vai ser uma frase fácil de falar, de modo que todo mundo diga: a igreja de vocês prega o quê? Aí a gente vai ter rapidinho uma frase para a gente dizer: nós estamos lá para isso, isso, isso e isso. E vai ser uma frase boa de falar, onde fácil de compartilhar, fácil de as pessoas decorarem, fácil de elas entenderem, e para que essa visão ela pegue, e é a forma de a gente entender o que é que a gente está aqui para fazer. Para a gente entender que a gente não está aqui só para frequentar o culto, mas também para fazer outras coisas, tá bom? Tudo certo? Então, vamos adiante. Nesta primeira sessão, como eu já disse, nós vamos ver o ministério de Cristo e o nascimento da igreja, O que Jesus fez durante o tempo que ele esteve aqui na terra. A gente sabe que ele nasceu menino, mas como eu gosto de dizer, Jesus não ficou menino, ele cresceu. O povo fica em todo Natal que o menino Jesus, aí eu digo: gente, é verdade, o menino Jesus nasceu nesse tempo, mas ele não é mais menino, ele cresceu, ficou um homem, se entregou na cruz, morreu, ressuscitou e agora está vivo. Tem que dizer o trabalho completo, senão a gente fica só romantizando o menino Jesus ali Ou então tem gente que para ou na manjedoura ou para na cruz. Só que Jesus não está mais nem na manjedoura e nem está mais na cruz. Jesus, ele ressuscitou e está vivo, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Só que ele veio com uma missão definida pelo Pai. E toda vez ele falava: eu vim fazer isso porque foi o Pai que mandou. Eu vim falar isso porque foi o Pai que me instruiu a falar. Eu vim fazer isso porque foi isso que meu Pai me mandou fazer. E isso, gente, dá um senso de propósito, de destino, uma direção para a vida da pessoa. E nós também vamos entender o que foi que Cristo nos mandou fazer. Primeiro, nós vamos entender o que ele fez, para depois a gente entender: Jesus não fazia assim, Jesus não fazia assim. Então a gente tem que fazer como Jesus fez. O que ele começou a fazer, a igreja, nós
precisamos continuar a fazer. E aí, os elementos do ministério de Jesus, eles devem estar evidentes hoje na sua igreja. Ele quer que continuemos, por meio do seu corpo espiritual, que é a igreja, a boa obra que ele realizou através do seu corpo físico. Então, olha lá, vamos trazer aqui um entendimento. Quando Jesus veio, ele era fisicamente andando para lá e para cá. Estava na Galileia, ia para a Judeia, andava para alguns lugares, foi para Samaria, conheceu aquela mulher. Então, o corpo físico de Jesus estava aqui, na terra, realizando um trabalho. Falando algumas coisas que ele veio já claro para falar. Inaugurando algo que a gente vai entender. Ele veio inaugurar um reino. E aí o que acontece? Depois que esse corpo subiu, que ele ressuscitou, o que ficou aqui agora foi o corpo espiritual dele, que é a igreja, eu e você. Então eu e você somos os membros do corpo de Cristo, a igreja, que também é chamada de eclésia. Na verdade é a eclésia, que também é chamada de igreja, ou eclesia. Você vai sair daqui entendendo muito bem exatamente o que é essa palavra. Diga comigo, eclesia. Gente, é um E, um K, outro K, um E, um S, um I e um A. Eclesia. Essa palavra grega para falar de igreja. Vou dizer uma designação normal. No contexto bíblico, é uma palavra grega que significa assembleia ou chamados para fora, referindo-se à comunidade de fiéis cristãos que foram chamados por Deus para fora do mundo para formar um corpo, a igreja. É usada para descrever tanto a igreja universal, ou seja, todos os cristãos juntos, como também ela descreve as igrejas locais, as reuniões dos crentes na sua cidade. Aqui em Senhor do Bonfim, por exemplo, aqui a igreja Verbo da Vida em Senhor do Bonfim também pode ser eclesia. A essência da eclesia, eu digo eclesia porque não tem acento nessa palavra grega, mas tem gente que fala eclésia, também funciona. A essência da eclesia é a convocação, a comunhão, a missão de viver como luz e sal no mundo, testificando os propósitos de Deus. É muita coisa nisso aqui. Então, quem é a eclesia? Quem é essa igreja? Quem é essa assembleia? Essa assembleia, ela é formada por quem? Por todos os crentes. Todas as pessoas realmente nascidas de novo, chamadas por Deus. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você ouviu Deus chamar você? Deus chamou você para sair do mundo? Você não está ainda que nem o crente Raimundo com um pé no mundo e um pé na igreja não, né? Se for, irmão, tem que tirar o pé do mundo e vir ligeiro para a igreja, virar a igreja. Porque tem que tomar uma decisão, não pode ficar em cima do muro. Ou a gente é do mundo e vive como o povo do mundo e fala como o povo do mundo, ou a gente é de Jesus e é a igreja e a gente vive para o Senhor. Então o Senhor chamou alguns para sair do mundo. Ele chamou a mim e chamou você. E todo mundo que Ele chamou, que Ele convocou, e eles foram tirados do mundo, eles vieram e agora eles fazem parte da eclesia, da igreja. Quando a gente dizer, a resposta é a igreja, aí o povo fica, que igreja? A igreja Assembleia de Deus, a igreja Verbo da Vida, a igreja Poder e Majestade de Deus? Não, aí estamos falando da eclesia, a igreja geral, a assembleia maior, tá bom? E aí nós, como igreja, recebemos algumas coisas para fazer. Ele quer que nós continuemos a fazer o que Ele começou. Então nós vamos conhecer o que foi que Ele começou, o que foi que Ele fez. Agora, outra coisa interessante, Jesus não anunciou, não veio do céu aqui, nascer como menino para anunciar uma religião. Diga, Jesus não anunciou uma religião. Ele veio falar de um reino. Então o reino é esse que se manifesta por meio da igreja agora.
Ele veio falar sobre esse reino. Aí eu me lembrei, coloquei uma referência de Romanos, não precisa abrir, Romanos 14, 17, que diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então, já que nós definimos a eclesia, o que é, nós vimos o que foi que Jesus veio fazer, nós vamos agora para as referências bíblicas que contam para mim e para você, que testificam, dão segurança do que foi que Jesus começou a fazer. E a primeira referência que nós vamos abrir é Mateus, no capítulo 4, lá no versículo 17. Mateus 4, 17, nós vamos conhecer como foi que tudo começou com Jesus. A gente sabe que depois do Natal, né? A gente já sabe que ele nasceu. E agora nós estamos falando sobre o ministério, né? Quando ele entra na sua chamada, quando ele entra para executar. Deus é tão bom. Eu não sei você que já parou para pensar como Deus faz as coisas. Deus faz assim. Ele quer realizar algo na terra, mas ele não é apressado, não é ansioso. Ele manda um menino, uma pessoa nascer. Esse menino vem com uma missão definida, esse homem, essa mulher, o menino ou uma menina. E depois, no devido tempo, ele convoca essa pessoa, chama, salva, tira do mundo e diz: agora vá e fale isso para mim, agora vá e realize essa obra para mim. Então ele fez a mesma coisa com Jesus, porque Deus, sendo justo, não poderia agir diferente. Ele precisava fazer com um homem que nascesse e depois fosse realizar uma obra de redenção para salvar todos os demais homens, todas as pessoas que já haviam nascido. Então, aqui nós vemos em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, depois de Jesus ter sido batizado no Rio Jordão, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele volta no poder do Espírito Santo e começa a falar. Então, aqui no 17, ele diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar, 2 pontos, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Olha que referência poderosa. Ele começou a dizer, quando ele entrou na sua chamada, ele entrou naquilo que ele veio fazer, ele começou a sua missão, porque até então Jesus viveu como uma criança, depois Jesus foi um adolescente, depois Jesus foi um jovem e se divertiu e ficou lá criado com a sua família. A Bíblia diz que ele andava em obediência aos seus pais. Até então ele não tinha realizado nada, mas quando ele é batizado nas águas, recebe o Espírito Santo, como diz ali o João Batista, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele volta agora carregado do poder de Deus. E aí ele começa a dizer: arrependam-se, pois o reino de Deus chegou. Arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. E arrependam-se. Então, queridos, olha como foi que ele começou seu ministério. Olha como foi que ele começou a convocar pessoas. Arrependam-se, porque o arrependimento é a porta de entrada para entrar no reino dos céus, porque qualquer pessoa que arrepende-se da sua vida, né, e ela reconhece que precisa da salvação, essa pessoa está apta para entrar no reino dos céus. Então o arrependimento é a primeira parte. Abra também Marcos capítulo 1. Marcos, nós estamos vendo o que Jesus começou a dizer, né? Começando ali o seu ministério, chamando pessoas para o reino. Já sabemos que ele não veio trazer uma religião, ele veio trazer um reino, porque religião já tinha muito. Se fosse a religião que solucionasse, já tinha os religiosos, e olha que eles eram zelosos. Mas não era a solução, era preciso nascer de novo. Só nascendo de novo para ter uma mudança de vida, só nascendo de novo para poder entrar no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus por merecimento, por fazer alguma coisa boa. A gente entra nascendo de novo no Espírito, e aí a gente nasce como filho de Deus e entra na família de Deus. Amém? Então no Marcos, no capítulo 1, no versículo 14,
diz assim, não. É sim. Ele já começa a chamar, não foi? Ele já começa a chamar pessoas. Primeiro ele começa a pregar, arrependam-se. E aí você sabe aquela história, o João Batista também estava chamando o povo. Ele ecoa essas palavras de Jesus, ela é um eco de João Batista. O que era que João Batista dizia, gente? Quem sabe? João Batista também dizia para as pessoas se arrependerem. Arrependam-se. E aí sabe o que acontece? Jesus, depois que ele fica sabendo que João Batista foi preso, aí ele sai e vai para a Galileia, né? Ele se estabelece em Cafarnaum, e a Bíblia vai nos contar que depois que ele se estabelece aqui para que se cumprisse a profecia que dizia que aquele povo daquela região da Galileia era um povo distante, não conhecia a vida religiosa de Jerusalém, aí ele começa a chamar pessoas. Ele vai ali para o mar, vê os pescadores ali na Galileia, e ele começa a chamar pessoas para poder fazer parte desse reino. Olha só o que ele chama os primeiros discípulos. 14, você já está lá? Marcos 1, 14. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Deixa eu explicar para vocês, olhe para mim, as boas novas que ele anunciava era ele mesmo. Então você poderia dizer, Jesus começou a pregar o seu evangelho, a sua mensagem, porque hoje nós seguimos o evangelho de quem? O evangelho de Jesus. O evangelho é as boas novas, o evangelho são as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo. Então ele começa a dizer, ei, vocês, venham, arrependam-se, o tempo é chegado. Que tempo? O tempo que era profetizado. Olha, vai chegar o Messias, quando ele vier, quando chegar o tempo que Deus vai enviar o Salvador. Então o tempo chegou e ele anunciou, ei, o tempo chegou, o reino de Deus está próximo. E quando ele fala próximo, não se refere à questão do tempo, o fim dos tempos está chegando. Não, o reino, eu, Jesus, estou aqui, próximo de vocês. O reino que desceu, o reino de Deus que desceu, ele está aqui agora, próximo de vocês. Então arrependam-se para poder receber essa capacidade de entrar no reino. Era o que Jesus dizia. E é o que eu e você vamos sair por aí dizendo para as pessoas? Você vai para o inferno se não se converter? Não foi assim que Jesus começou. Jesus começou, ei, se arrependa da vida velha. Deus tem uma boa vida para você. Deus tem uma vida nova para você. Deus tem um céu para você conquistar. Mas você precisa desejar. Porque, queridos, ninguém entra no reino dos céus por outra via, a não ser por se arrepender e nascer de novo. Não entra no reino dos céus. Ninguém vai para o céu se não for reconhecendo que Jesus é a porta de entrada, que Jesus é aquele que tira o pecado e que nos dá acesso ao Pai, amém? Então ele disse, o reino de Deus está próximo. Tem alguns autores, talvez Mateus, que escreveu para um público específico, ele fala o reino de Deus, porque os judeus não diziam o nome de Deus de qualquer jeito, Deus em vão. Então ele dizia o reino dos céus, mas o reino dos céus é o reino de Deus. Só que eles não usam a palavra Deus, eles evitam ficar falando Deus, eles falam o eterno, o grande, para não dizer, por causa do mandamento, não tomai o nome de Deus em vão. Então eles evitam falar. Quando Mateus escreveu, ele tomou esse cuidado, por isso que ele usa a designação o reino dos céus. Mas os outros falam, né? Inclusive Marcos, aqui onde nós estamos, ele fala o reino de Deus está próximo. Então arrependam-se. Né? Isso no 14 e no 15. E olha Lucas, vamos ver Lucas, como foi que Jesus falou? Lucas 4:43. Alguém ajuda a pessoa a ler nas escrituras para que possa compreender. 4:43, tá bom? Ele diz assim,
Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Ele foi enviado e Deus disse: filho, você vai nascer lá, vai fazer o sacrifício, vai se entregar por aquele povo. Na verdade, ele disse: você vai pregar para o povo de Deus, que havia uma aliança, que eram os judeus. E aí ele veio pregando principalmente para os judeus, né? O foco dele era os judeus. E ele dizia para os judeus se arrependerem. E eles se arrependam, o reino prometido chegou. As promessas, aquele tempo que vocês esperavam chegou. Eis aí, o reino de Deus está próximo de vocês. E eu fico imaginando a cara daquele povo, dizia: cadê? Quem é? Né? E eles ficavam assim imaginando: vai ser da linhagem de Davi, né? Eles sabiam que era que a profecia dizia, e havia uma expectativa muito grande naquele tempo pelo Messias. Imagine se não tivesse, porque o Messias chegou e eles não viram, né? A gente não culpa eles, porque talvez se fosse nós no lugar deles, a gente também não ia nem ver, né? nem entender que era Jesus, mas Jesus estava ali chamando eles ao arrependimento. Então, qual foi a primeira coisa que Jesus falou? Jesus pregou, falando às pessoas para se arrependerem, porque agora havia a oportunidade de entrar no reino de Deus. Ei, queridos, quando você for falar com as pessoas a respeito, não chama ela para vir para a igreja apenas, porque quando você diz assim, ei fulano, vamos para a igreja, na cabeça da pessoa, ela deve ter uma informação de igreja. Ou ela imagina aquela parede preta, ou ela imagina aquele povo estranho, falando coisas estranhas. Ela imagina o povo rodando assim. Ela não sabe o que é igreja. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós temos uma oportunidade maravilhosa, que é o GC. O GC é a oportunidade de a pessoa conhecer a gente, igreja, de um modo normal. Ela vai ver que nós somos um povo tranquilo. Porque, queridos, o diabo, ele coloca tanta coisa na cabeça das pessoas a respeito, quando você diz, vamos para a igreja, ela pensa um lugar chato, ela pensa um lugar sem graça, um povo chato, um povo isso, um povo aquilo, querido, um monte de coisa que vem na cabeça delas. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ser a igreja. Nós vamos ser legais, nós vamos ser gentis, nós vamos demonstrar Jesus para elas. E ela vai dizer, eu vou por causa de fulano que me chamou. E ela não vai conseguir dizer não para você, porque você é a extensão de Jesus para elas. Porque, queridos, o que Jesus mais quer com essa pessoa? Quer salvar. Mas se ela nunca ouve a respeito da pregação de Cristo, como ela vai se salvar do inferno? Se ela não ouve, né, as pregações, a palavra, então nós seremos aqueles que vamos levar Jesus até essas pessoas para que elas também sejam salvas. Amém, gente? Glória a Deus. E aí nós ficamos em Lucas, não foi? Ele continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Vamos então ver agora o próximo passo. Então, o que foi que Jesus fez primeiro? Ele chamou pessoas, ele pregou o arrependimento, ele convidou as pessoas a entrarem. Então, Jesus não andava só assim, calado pela rua, não, para o povo ver que ele era de Deus. Não, ele falava uma mensagem que ele carregava do Pai. Então, nós temos que falar. Falar não é o glória a Deus, aleluia, a linguagem evangeliquez, não, queridos. Nós vamos ser atentos às pessoas e falar aquilo que Deus já falou sobre ela. Você é amado, você é perdoado, você é uma bênção, Deus tem um plano para a sua vida, porque tudo isso é verdade, amém? E aí, vamos ver então o segundo passo que Jesus fez aqui. Vamos abrir lá em Marcos 3, você já está aí? Não, volta lá para Marcos capítulo 3, no 13. Olha só o que foi que ele começou a fazer aqui. Marcos 3,13. Foi quem que botou essa água aqui? Foi tu, Biel, obrigada. Gabriel fez 3 funções, nós vamos precisar dividir. Cantou no louvor, mexeu no microfone, trouxe a água e ainda colocou a câmera. 4. Precisamos de mais gente, amém, gente? Disse... Estávamos em Marcos 3,13, não é isso? Disse assim, Jesus subiu a um monte
E chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e enviasse a pregar. Até o 15. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Então, olha só, esse autor aqui, que é o Lucas, ou Marcos, ele resumiu bem muito. Você vai ver que o Evangelho de Marcos ele é bem resumidão. Mas tem um outro lá em Mateus, diz assim, Jesus foi ao monte, porque aqui ele diz assim, Jesus subiu ao monte e chamou-se para si os que ele quis, e aí botou tudo num versículo só. Mas lá em Mateus ele conta assim, ó, Jesus, orientado pelo Pai, subiu o monte, passou a noite em oração, perguntando ao Pai qual era a vontade do Pai, quais pessoas ele deveria chamar, convocar para ser os apóstolos. Depois, quando ele desceu de lá no outro dia, ele começou a chamar e chamou 12. E aí os 12, o que foi que ele fez? Ele chamou para estarem com ele. Siga-me, ande comigo. Ei, querido, não tem como você se tornar um discípulo se você não segue uma liderança. Amém, gente? Cadê vocês? Ai, Natália, eu quero crescer espiritualmente, eu quero ser uma pessoa melhor. Pois, querido, você precisa de uma pessoa que você siga. Agora, hoje está um negócio demais. Eu já tenho um monte de seguidor, tenho um monte de gente seguindo gente nas redes sociais. Só que não é fisicamente. Como é que você sabe que aquela pessoa é real? Como é que aquela pessoa é de Deus? Como é que você sabe que aquela pessoa ela pode te aconselhar? Como é que você sabe que aquela pessoa é inspirada por Deus, foi levantada por Deus para poder orientar a sua vida se ela nem te conhece? Então, Jesus chamou os 12 para estarem com ele primeiro. Vem, Jesus não disse, ei, vem aqui, vai ali, expulsar demônio, não. Venha ficar comigo, caminhar comigo, dormir comigo. Dormir comigo assim, vamos explicar, né? Não era para dormir. Era para andarem junto, para terem uma vida comum, para terem uma vida de comunhão, uma caminhada junto. Queridos, quando nós, igreja, nascemos de novo e nós não caminhamos com os outros crentes, a gente vai ficar parecendo com o povo do mundo. Porque a gente não aprende a cultura do povo de Deus. A gente caminha com os que são de Deus, para entender como é que Deus age no meio do seu povo, e a gente aprende com aqueles, e a gente vai vivendo desse modo. Porque a gente não pode viver, eu sou crente, mas eu não sigo na igreja de pastor nenhum. Está errado, querido. Deus estabeleceu pastores para que ele possa, e vou lhe dizer, vai cobrar dos pastores, viu? Tanto o ensino que essa pessoa, foi chamado a alimentar essas ovelhas, como também as instruções, queridos. Se você anda sem instrução de um pastor, tome cuidado, porque você pode achar que isso é liberdade, mas pode ser, sabe o quê? Você está sendo um filho bastardo. A Bíblia diz que se você não recebe correção, você pode ser considerado um filho bastardo. Um filho bastardo é aquele que o filho fora do casamento. Vocês sabem o que é um filho bastardo? Aí é assim, tem um casal, aí digamos que o marido pula a cerca e engravida outra mulher. Aí aquele filho daquela outra mulher, ele é bastardo, porque ele não foi tido dentro desse relacionamento e ele não recebe as instruções dessa família. Ele fica aí. Quem cria ele? Não sei. Não sei, que não é o pai nem a mãe, porque ele está fora do relacionamento. Mas nós fomos chamados não para sermos filhos bastardos, mas para sermos filhos que são educados por Deus e instruídos por Deus, e somos corrigidos, querido. Porque se a gente vive sem correção, a gente vive de qualquer jeito, e aí vai envergonhar o pai. Na verdade, ele vai dizer, eu não conheço você, meu filho. Pode ser que ele não nos conheça, porque a gente vai tomando formas que não é do agrado do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, ou ai de mim, como diz o povo, ai de mim. Deus me livre de viver assim, Mas o Senhor tem uma casa para você. O Senhor deu pastores para cuidar da gente. O Senhor deu pessoas para nos alimentar. E glória a Deus por isso. O que foi mais que Jesus fez aqui?
Depois que esse povo estava com Jesus, foi que ele designou para eles irem expulsar demônio, pregar a palavra e fazer outras coisas. Então olha aí o processo, né? Ele chamou, lembra da eclesia? O que é a eclesia? Convocou, siga-me. Eles saem, deixam tudo lá, seguem Jesus, andam agora com Jesus. O povo começa a olhar para eles de modo diferente. Vixe, esse povo agora só anda assim. E eles se reuniam, comiam junto, andavam junto. Aí depois que eles aprendem de Jesus, aprendem com Jesus, Jesus os envia a fazer coisas, expulsar demônios, a pregar a palavra para outras pessoas. E então Jesus começou a chamar esse povo. Depois Jesus deu a eles a autoridade para expulsar demônios. Olha o processo. Aí tem gente que nasce de novo hoje, já quer ir para a rua amanhã, pregar, expulsar demônio. Não, irmão, precisa aprender primeiro. A gente precisa aprender. Não é que vai demorar um tempão, depende da sua fidelidade, depende do seu coração, de como se submete, de como aprende, de como se entrega às orientações que Deus tem. Quanto mais demorar, quanto mais resistir, mais demorado fica. Porque Deus, Ele não está interessado em que você vá. Ele está interessado em você, em quem você se torna. Porque senão a gente vai de qualquer jeito, a gente se perde, se machuca outras pessoas. E ao invés de se tornar uma bênção, a gente já pode virar um problema. Amém? Então Ele diz aqui, depois que Ele chamou, instruiu, e eles se conheceram, e eles conheceram um ao outro, porque lembra que Ele, primeiro, eu não sei você, mas eu descobri na minha caminhada, que quando eu conheço Jesus, eu também me conheço. Eu não sabia quem eu era, queridos. O povo dizia, essa menina é isso, esse menino é aquilo. O povo pode ter dito um monte de coisa a respeito de mim e de você. Mas sabe o que eu descobri? Que quando eu conheci Jesus, agora eu conheci quem verdadeiramente eu sou. E agora eu não me importo com o que o povo diz que eu era, porque agora eu descobri quem eu sou nele. E aí, como Ele foi quem me criou e me enviou, as pessoas também diziam um monte de coisa para Jesus. Esse Jesus aí expulsando demônio, isso aí deve estar cheio de demônio. Sabe que Jesus não ficou ofendido e Jesus não saiu chutando aquele povo, batendo nele, você está repreendido, vocês dizendo isso comigo. Não, ele dizia, eu sei quem eu sou. Tem uma passagem que eu amo, que é aquela passagem do lava-pés. A Bíblia diz assim, que Jesus, consciente de quem era e da autoridade que ele carregava, ele pegou a toalha, cingiu os lombos e foi lavar os pés dos discípulos. Ou seja, não é o que as pessoas acham de mim que diz quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Então, querido, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente conhece Jesus, a gente sabe quem a gente é. Então, a gente não fica ofendido com o que o povo diz da gente, com o que o povo acha da gente, porque Ele cura, Ele nos dá um entendimento. E Ele fez isso com os discípulos e a gente vai fazer com os nossos discípulos. Amém? Ei, você foi chamado para fazer discípulo, querido. Quem é a pessoa que você está discipulando agora? Quantos você está discipulando agora? O que é discipular, Natália? Ensinar a orar, ensinar a ler Bíblia, ensinar a conhecer o Senhor. Quantos você e eu estamos discipulando? É preciso ter uma dedicação. Jesus precisou de tempo para poder dedicar este tempo a discipular esse povo, ensinar a ele. Eu lembro, tem uma passagem, não está na Bíblia, mas eu assisti no The Chosen, foi muito forte, porque tinha como é o nome daquele que lutava? Adriano? Sim, como é o nome dele? Ele era o quê? O Zelote. Ele era de uma seita que ele era muito cuidado, zeloso com o físico. Então ele tinha disciplina e ele treinava e ele era forte, né, musculoso, cuidado. E tinha muito cuidado com as artes, né? Vamos chamar de artes marciais, eu não sei como era que ele chamava naquele tempo. Mas ele lidava com armas e tal, e ele era zeloso. E quando ele conheceu Jesus, que o Jesus o chamou, ele achou que ia servir com aquela habilidade. Com a habilidade das artes, né, da luta. E aí Jesus chega para ele e diz,
coloca aqui a sua adaga. A adaga era o nome daquela arma que ele carregava. E aí ele diz assim, mas essa é a minha arma. Aí Jesus diz, lança no rio, joga fora. Aí ele diz, então eu vou seguir o Senhor para fazer o quê? Judas também tinha essa inquietação. Se eu não sirvo para fazer o que eu acho, o que eu sei fazer, então para que o Senhor me quer? A gente tem que se entregar a Jesus e deixar Ele dizer o que é que Ele quer que a gente faça. Senão a gente já chega para Jesus dizendo, Jesus, eu sei fazer isso, isso, isso e isso. O Senhor pode me usar assim, assim. Aí eu não vou ser mais, né? Ele não vai ser mais o meu Deus. Eu é que vou ser o Deus dele. Dizendo a Ele como é que Ele tem que fazer comigo. Então a gente chega para Jesus e diz, Senhor, eu quero te seguir. Aí Ele diz, eu te farei, né? Eu te farei pescador de homens, eu te farei um homem e uma mulher honrado, eu te farei uma pessoa de bem, eu te farei uma pessoa de honra, eu vou tirar a vergonha. O Senhor está falando com pessoas, eu vou tirar a vergonha de você. Aquilo que você sofreu como vergonha, o Senhor quer fazer dupla honra na sua vida. Quem recebe essa palavra? Eu recebo. Porque, querido, o diabo quis nos envergonhar. As pessoas disseram, isso aí não presta, isso aí não vale nada, isso aí é isso, você não sabe quem é isso aí. Pois é, você entregou a vida para Jesus, você nasceu de novo, pois agora Ele diz, pois fica comigo, que eu te farei uma pessoa onde as pessoas vão olhar e dizer assim, eu não acredito, só pode ter sido Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Se alegre, querido, porque você agora pertence ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele pode fazer de mim e de você aquilo que ninguém nunca imaginou, nem nós mesmos. Amém? É tudo o que importa agora, é que nós somos dele. Amém? Então, depois que Ele chamou e treinou esse povo, Ele fez um próximo passo. Vamos para Mateus 5:7? Está terminando, viu? Vou dizer para vocês que vai ser rápido. Mateus 5:7 diz assim, bem-aventurados. Aqui nós vamos ver o que foi que Jesus começou a fazer. Ele começou a ensinar os valores do reino. Lembra que eu falei que Jesus chamou para estarem com Ele? Porque Ele tinha que estar com esse povo para passar os valores do reino. Porque a gente saiu do mundo. O que era que eu e você sabia na vida? Sabia ser do mundo. A gente sabia o que era o mundo, a gente sabia mentir, a gente sabia ir para festa, a gente sabia se divertir, a gente sabia viver do nosso jeito, a gente sabia dar na cara daquele que nos incomodasse, a gente era briguento, a gente era um monte de coisas, querido. Mas quando Jesus nos chama e diz, venha, você, como é que Jesus chama? Na igreja ou através de você, quando você fala uma pessoa, querido, você quer conhecer Jesus? Você quer entregar a vida para Jesus? Ele tem um plano para você, Ele pode tirar essa dor, Ele pode limpar a sua vida. Aí a pessoa recebe, através daquele convite que você fez, é Jesus chamando pessoas. Aí você vem, quando você vem, Ele vai ensinar, querido, os valores do reino. Porque no reino, a gente não vai ser mundo. No reino, não vale a cultura do mundo. No reino, vale a cultura do reino de Deus. E qual é a cultura? Olha aqui, Mateus 7, as bem-aventuranças. O que são bem-aventuranças? Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? E ele começou a instruir também, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a sua luz, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As coisas lindas que Jesus começou a ensinar para a gente. Imagine Jesus chamando aqueles homens rudes, homens de guerra, homens de luta, homens de trabalho. Aí Jesus chamou a mim e a você. Quem éramos? Homens ignorantes, mulheres raivosas, mulheres muitas vezes debaixo de espírito de opressão, outras debaixo de espírito de prostituição. E Jesus chama todo mundo. Aí chama, coloca na casa, na igreja, instrui e diz: você agora é bem-aventurado. Você vai se tornar misericordioso com os outros. Porque se você for misericordioso com os outros, você vai obter misericórdia de Deus. Bem-aventurados puros de coração. Não deixe impureza no seu coração. Porque se você deixar a impureza entrar no seu coração, sabe o que acontece? Você não vai poder entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus não entra impureza. Então deixe o Senhor lavar o seu coração. Tire toda a impureza do seu coração. Tire. E aqui na igreja, querido, você vai entendendo, aprendendo sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados. Deixa eu ver quem mais aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores. Nós não somos briguentos mais, nós vamos pacificar. Ei, pacificador não é o passivo. Pacificador é aquele que acalma a briga ao invés de jogar lenha na fogueira. Amém, gente? Então o pacificador é aquele que quando vê uma briga, ele vai dizer: homem, olha, em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de briga, de confusão. Não vai ser aquele que atiça a lenha na fogueira, não vai ser aquele que promove confusão. Então essas pessoas estão agora aprendendo a cultura do reino. Mas a Natália, se eu não aprender a cultura do reino? Queridos, aí eu não sei. É melhor você aprender. Porque eu não sei se o nosso Senhor vai levar gente que não tem a cultura do reino para lá, não. A Bíblia diz que Ele chamou para estarem com Ele e só depois os enviou a pregar. Você pode não ser enviado se não aprender a tratar a coisa, a tratar o coração, a deixar o coração ser limpo, aprender a ser misericordioso, a ser manso, a ser humilde. Você pode nunca ser enviado numa missão. Você pode nunca ser enviado, você pode nunca receber autoridade para expulsar demônios, para curar pessoas ou para pregar a palavra. Então qual é a cultura do reino? É que nós estamos chamando pessoas do mundo, os piores que você imaginar aí em Senhor do Bonfim. Imagine aí os piores. Deus chama eles e vai dizer assim: agora venha, sente, aprenda. Aprenda, olha, Deus fez isso com você. Deus diz que você é abençoado, que você é próspero, que você é importante. Se essa pessoa aprender e deixar a palavra tratar, deixa eu lhe dizer, você não tem ideia de onde Deus pode levar essa pessoa. Você pode nunca conhecer. Está vendo o nosso irmão Tony que chegou esses dias? Olha aquele homem que você pode muitas vezes encontrar ele por aí nos bares, caído, bêbado. Mas sabe de uma coisa? Se ele deixar a palavra entrar, se ele tiver humildade para receber as instruções que Deus está trazendo, querido, Deus pode colocar aquele homem num lugar que você nunca nem imaginou, nem eu, nem você, e dizer assim: Deus está fazendo isso através daquele homem que chegou aqui naquele dia. E Ele vai fazer isso comigo e com você, se você deixar que Deus trate o seu coração. Porque Ele chama a gente do jeito que a gente está, mas Ele diz: não fique do mesmo jeito não. Deixe eu lavar você, deixe eu limpar você, porque eu quero fazer coisa grande através de você. Amém? Glória a Deus por isso. Então Ele começou em Mateus
chamou esses e começou a ensinar a cultura do reino de Deus. Então, querido, não se escandalize se as pessoas chegarem aqui e você encontrar uma pessoa que você viu lá no mundo fazendo atrocidades, fazendo coisas terríveis. Aqui é o lugar delas. Aqui é lugar para elas. Prostitutas, beberrões, homossexuais que queiram, queridos, aprender a cultura do reino. E o Senhor encontrar esse coração, eu vou lhe dizer, Deus vai fazer uma grande transformação. Deus está fazendo em mim. Ele está fazendo em você, querido. Está fazendo transformação em você, está tornando você, está lapidando a gente, aparando as arestas, sabe, tirando aquelas coisas ruins, aquelas coisas feias que não combinam mais com os filhos de Deus. Então, depois Ele pode enviar você, se você for fiel e ficar firme, Ele pode enviar você numa missão poderosa, porque você tem uma missão para cumprir aqui na terra, amém? E depois, Ele continuou ensinando também, vamos abrir lá em João 13, vamos ver como foi? João capítulo 13. João capítulo 13, no versículo 17, diz assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não é só sobre aprender, mas é sobre viver, praticar. Então a nossa responsabilidade, por que Ele chama a gente, limpa, transforma e diz, vá, agora lá, dê bom testemunho, pratique a palavra. Na hora que você estiver sendo insultado, você vai se lembrar como é que um discípulo de Jesus reage. Como é que um discípulo de Jesus vive. Sabe, a gente pode olhar para João ou para Pedro nas escrituras, que Pedro era, esquentadinho, vamos dizer assim, acostumado a lidar com as coisas na tapa. Eu digo que ele batia, dava tapa, eu digo. Não sei, não está escrito na Bíblia, mas é o que eu penso. E ele puxou, ele era impetuoso, ele era, como é que eu posso dizer, impulsivo. No instante, quando não era assim, apontar, tirar fogo, não, era fogo, fogo, apontar, ele primeiro atirava para depois pensar. Então, alguém se identifica com Pedro? Eu me identifico, queridos. Mas o Senhor, Ele ensina a gente a ser longânimo, paciente. Ao invés de a gente já responder logo, com umas 4 pedras na mão, a gente vai pensar 2, 3, 4 vezes e o Espírito Santo dizendo, calma, pense de novo, responda com educação, com gentileza, e a gente vai aprendendo, se melhorando. Amém? Então Ele disse o quê? Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Lembra que Ele disse, bem-aventurados os que são assim, assim, assim? Bem-aventurado é mais do que feliz. Aí Ele disse, vocês serão felizes se praticarem o que aprenderam. Eu sou crente agora, eu sou o povo mais feliz dessa terra. Está praticando a palavra? Então nós temos que praticar, amém, irmãos? Temos que praticar. Então Jesus, Ele anunciou as verdades do reino dos céus. Ele chamou pessoas e tornou discípulos. Depois Ele ensinou os valores do reino dos céus. E depois, o próximo passo, Ele serviu, curou, libertou. Vamos ver pelo menos uma referência, Mateus 9,35, rapidinho. Mateus 9,35. Foi o que Jesus veio fazer nessa terra. Tudo isso, querido, que Ele fez, e fez muito. A Bíblia diz em João que se fosse contar tudo que Ele fez, não tinha livro no mundo que coubesse. Porque Ele viveu intensamente, focado. E aqui diz no 35, Mateus 9,35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ô glória! Então Jesus começou, chamou, enviou, mas também ele pregava, ensinava, curava, libertava.
Olha quanta coisa através de uma única pessoa. Ah, mas ele era Jesus. Mas, querido, se você se consagrar ao Senhor, Ele pode usar a mim e a você para fazer tudo isso. Você vai orar por pessoas, você vai curar pessoas, você vai libertar pessoas da ignorância, você vai expulsar demônios e libertar as pessoas da opressão maligna. E sabe de uma coisa? Você vai chamar pessoas. Ele disse que a expectativa dele é que nós façamos coisas maiores que ele. Será que Jesus está atento à nossa vida para saber se a gente está fazendo aquilo que Ele espera? Ou você acha que Jesus nem está vendo você aqui em Senhor do Bonfim? Será que a visão de Senhor do Bonfim foi tampada para Ele? Não. Ele está vendo a gente aqui em Bonfim. Ele está desejando que nós sejamos as testemunhas nessa cidade tão poderosas quanto Ele foi. Ele tinha compaixão das pessoas. Atos 10:38, olha só. Atos 10:38 diz o que era que Jesus fazia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Amém? Aí, Deus estava com Jesus, pois Deus agora está com você. Amém? Deus está comigo e com você. Então, nós podemos saindo por aí também e libertando as pessoas oprimidas do diabo. Querido, quem oprime é o diabo. Quem bota doença é o diabo. E eu e você estamos carregando o poder de Deus que elimina, que expulsa o poder do diabo. Então, onde tem confusão, onde tem enfermidade, onde tem loucura, onde tem vício, onde tem todo tipo de coisa ruim, é o diabo que está lá fazendo isso. Amém, gente? Você sabia disso? Porque você precisa saber que você tem um inimigo. E o inimigo meu e seu é o mesmo inimigo que tentou o nosso Senhor Jesus. Então ele está aqui na terra, querido, colocando enfermidade, colocando doença, colocando loucura nas pessoas, causando todo tipo de confusão, todo tipo de vício, todo tipo de prisão. E eu e você somos aqueles que somos a luz para esse povo. Nós somos o sal desta terra. Nós somos os que vamos libertar as pessoas. E Ele nos chamou. Ele chamou você? Jesus convocou você? Porque se Jesus convocou, agora você tem a responsabilidade de fazer o que Ele está dizendo para fazer. Amém? Glória a Deus. E depois, o que foi que Ele fez? Vamos ver. Ele fundamentou a igreja sobre si mesmo. Ô glória! Vamos rapidamente para Mateus 16:18. Aqui já é quando Ele envia. A gente já está na parte final, que é quase antes dele ir para os céus. Porque a gente já viu Jesus nascendo, Jesus entrando no seu ministério, chamando as pessoas, treinando as pessoas, ensinando elas, curando, libertando. E agora ele vai voltar para os céus. Vamos lá? Mateus Mateus 16:18. Mateus capítulo 16. Vixe, é isso mesmo, gente? Não, gente, pera. É isso mesmo, estou confusa, não estou? 16:18 diz assim: Ele fundamentou a igreja. Ainda não é antes dele ir para o céu, não. Pera, Natália, calma. Ele fundamentou a igreja. Essa parte a gente já ouviu a Eugênia pregar aqui outro dia, que foi poderoso, a revelação. Como foi que Jesus fundou a igreja? Jesus não fundou uma religião, não. Você é da religião de Jesus ou não é? Não, a gente é do reino de Jesus. Então, o evangelho é as boas novas a respeito de Cristo. Então, como foi que ele fundou essa igreja, essa eclesia? Ele disse bem assim, aqui ó, no versículo 18: Eu lhes digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. De quem é a igreja? E a igreja não é do pastor Adriano, não, aqui. Não, queridos, a igreja é de Jesus. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. E a gente já aprendeu que a igreja ela foi fundada, estabelecida, originada da revelação de quem Jesus é. Quem Jesus é para você? Eu acho que Jesus é uma pessoa como outra qualquer. Então você não é igreja. Porque a igreja, ela é quando você entende Jesus é o Filho de Deus que foi enviado para salvar a humanidade. E eu entrego a minha vida para Ele. Então você nasce e sob essa revelação você agora
Pluf, você agora é da igreja. Você agora é igreja. Você era do mundo, mas agora você é igreja. Você agora é do reino de Deus. Você é da família de Deus. Você não é mais o povo do mundo. Amém, gente? Então, a gente já viu que ele fundamentou sobre ele mesmo. A igreja, o povo de Deus, a eclesia, ninguém pode destruir. Não tem inferno, não tem demônio, não tem doença, não tem calamidade, não tem governo corrupto. Nada pode destruir a igreja. Quanto mais perseguir a igreja, mais ela cresce. Quanto mais quiser acabar com a igreja, mais ela se desenvolve, mais ela se manifesta poderosa. Amém? Glória a Deus. Você, essa pessoa é você, querido. Você que faz parte da igreja de Cristo. Não importa o tipo de situação que vier, quanto mais o inferno tenta contra nós, mais nós nos levantamos poderosos. Não entendi que o povo não está animado, não. Era para você dizer uhul! Aleluia! Quanto mais o diabo investe contra mim e contra a sua vida, mais a gente fica poderoso, queridos. Eita glória! Porque não tem cão dos infernos que possa impedir eu e você de prosperar, de avançar, de crescer, de se desenvolver. Não tem, não tem. Os demônios mesmo não. Agora nós, sem renovar a mente, a gente pode ficar parado no mesmo canto, né? Mas Deus deseja. Olha lá, abre lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Desculpa, foi sem querer. É que o negócio aqui, o vento está carregando minhas folhas. 1 Coríntios, no capítulo 3. Olha só o que é que diz. Não, queridos, essa revelação ela é tão poderosa para a nossa vida, que nós não podemos ficar sem esse entendimento. 1 Coríntios, esse daqui, eu vou querer que vocês depois tenham essas coisas anotadas, porque nós vamos precisar de vocês, para vocês darem uma devolutiva para a gente do que vocês entenderam, porque nós vamos construir a nossa declaração, amém? Não temos pressa, mas nós vamos precisar. 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, essa obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, ele sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, o que é que nós já sabemos? Que o fundamento é Cristo. Ele estabeleceu a igreja nele mesmo. Então, a pregação é sobre Cristo, sobre Ele mesmo. A revelação é sobre Ele, quem Ele é. E as boas novas é dele. A boa nova de Cristo que Ele vai trazer. Quem contou isso para você? Cristo. Então, é tudo sobre Cristo. E aí as pessoas religiosas dizem: eu não entendo por que você só fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. É Jesus, Jesus, Jesus. E o tempo todo porque é sobre Ele mesmo, querido. Não tem outro. Acabei de mostrar para você na Bíblia que não tem outro. Não tem outro nome que a gente possa se agarrar para poder crescer. Não tem outro nome que fez alguma coisa por nós. Foi quem? Foi Cristo. Foi Ele que nasceu, foi Ele que morreu, foi Ele que foi para a cruz, que sofreu no nosso lugar, que pagou o preço pelo nosso pecado. Foi Ele que nos amou, é Ele que está conosco, é Ele que nos fortalece, é Ele que intercede a Deus por nós. Então é Jesus. E quem quiser que se distribua, porque é Jesus. Amém? Glória a Deus. É uma revelação poderosa. Agora abre em Efésios. Efésios 2:9. Como é que está o tempo, pastor? Ajuda eu. Efésios 2:9. Tá. Efésios 2:9 diz assim: não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas novas, pois das quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Então nós já entendemos que aqui Jesus fundamentou tudo. Aí a cruz, a ressurreição e o envio é agora que nós vamos lá para os finalmente.
Lucas 24, vamos ler? Lucas 24, 46 ao 49. Diz assim: eu lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do alto. Amém? Aqui é Jesus prometendo o envio do reforço, que é o Espírito Santo, que agora habita em nós, pelo poder de Deus. Amém? João, no capítulo 20, diz assim, 20, do 21 ao 22, ele falou: novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Amém? Mateus 28, 18. Mateus capítulo 28, no versículo 18, ele disse: então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus! Aleluia, queridos! Então hoje nós aprendemos aqui que estamos começando a entender qual é o propósito da igreja. Primeiro, que você já sabe que quem chamou você não foi o pastor Adriano. Graças a Deus por isso. E nem foi eu. E nem foi nenhum pastor. Se você ouviu a pregação a respeito de Cristo, então você já sabe, Ele te convocou. Ai, Natália, mas eu quero... Pois é, você viu qual foi o procedimento que Jesus já fez com você. Tirou das trevas, trouxe para cá. Depois, na semana que vem, nós vamos aprender como é que Deus vê a gente. Nós vamos aprender como é, então, que Deus espera que a gente viva, que a gente se comporte e que a gente faça. Vamos guardar para a próxima aula, quinta-feira, nós estaremos aqui aprendendo as figuras que Deus disse que nós somos parecidos, tá bom? Para a gente entender. Rapaz, Deus disse que eu sou que nem uma noiva. Eu não entendi esse negócio de noiva. Pois nós vamos aprender na quinta-feira que vem, tá certo, gente? Chama mais gente para a gente começar a crescer naquilo que Deus tem para nós como igreja. Pastor, venha em nome de Jesus. Vamos dar continuidade.